Bom, agora a nossa conversa, vamos voltar a falar sobre o seu bolso. Aqui no estúdio, nós vamos falar sobre os impostos no Brasil. O brasileiro trabalha 153 dias, trabalhou em 153 dias em 2016, apenas, vai fazendo o cálculo, 153 dias em 2016, apenas para pagar os impostos para o governo. E é este o nosso assunto com o diretor de conteúdo do Instituto Liberdade, Wagner Lenhart. Seja bem-vindo. Quer dizer que agora eu comecei a ganhar dinheiro, é isso? E até então eu só paguei conta. Agora que tu começaste a trabalhar para ti e para tua família, né? Então, que coisa! Primeiro, um bom final de tarde a todos. É um prazer estar participando do programa. De fato, a gente realizou ontem uma ação, já tradicionalmente, o Instituto Liberdade, em parceria com o Instituto de Estudos Empresariais, com o CDL, com o Supetro, com a rede de postos Sim e com o posto da Cavalhada, já tradicionalmente realiza há alguns anos, para justamente criar essa conscientização e informar as pessoas a respeito dessa alta carga tributária que nós temos aqui no Brasil. Sim. Então, nós fizemos essa ação junto aos postos de gasolina para demonstrar e para que as pessoas tenham bem presente que toda vez que cada cidadão brasileiro vai ao posto abastecer seu carro, mais da metade daquilo que... quase a metade daquilo que é pago para abastecer o carro, na verdade, são impostos e não o produto em si. É praticamente a metade, se não me engano, foi R$2? Foi R$2 o valor que... Nós colocamos R$2, inclusive, para efeitos de facilitar o troco, eventualmente, claro, pagamento de dinheiro, né? Verdade. Mas é próximo a isso, são 40 agora eu não tenho o número exato, mas são 40 e poucos por cento. Então vamos botar assim, ó, Canoas, alguns postos, é uma gasolina mais barata que Porto Alegre, vamos botar 1,70, um pouquinho Exato. acima. Tem postos que 1,66, 1,69, 3,70. Então, R$1,70, mais ou menos na comparação, seriam só de impostos. Exatamente. E isso para gasolina, né? Sim. Nós poderíamos fazer esse mesmo exercício com qualquer outro tipo de produto, inclusive com produtos essenciais como alimentação, arroz, feijão, sim, enfim, que também incide a carga tributária, não tão alta quanto no combustível, mas também incide e pesa no bolso das pessoas, né? Bom, olha, dá para a gente dizer que, eu não sei se tu tem um número preciso, mas nós somos o país que tem uma carga tributária, uma das maiores do mundo. Sem dúvida. Especialmente comparando dentro da América, nós somos, e da América Latina em especial, nós somos os campeões, né? Mas, comparando inclusive com os Estados Unidos, por exemplo, trabalha 98 dias para pagar impostos, enquanto nós, como tu colocaste anteriormente, trabalhamos 153 dias. Vizinhos nossos, países mais próximos, como o Uruguai, por exemplo, trabalham 96 dias. O Chile, 94. Então, é uma diferença grande. Um país como a Suíça, por exemplo, que é um exemplo para tantas coisas, trabalha 122 dias, ou seja, é um mês menos do que nós trabalhamos para pagar impostos. É claro que existem países que a carga tributária é maior, né? A gente sempre dá o exemplo dos países nórdicos. Queres ver uma coisa? A gente tem aqui, ó, deixa eu só lembrar que você pode participar da nossa discussão, contar algo, relatar algum tipo de carga tributária que tem pesado no seu bolso, ou até mesmo fazer perguntas a respeito das nossas cargas tributárias municipais, estaduais e federais, pelo WhatsApp 9588-2374, bota no celular, adiciona e conversa aqui com a gente. O Wagner está aqui para nos ajudar. 9588-2374. Wagner, tu que é um especialista, tu sabe muito bem que alguns países, já que usaste o exemplo da Suíça, agora vamos um pouquinho mais lá em cima na Europa, alguns países nórdicos têm uma alta carga tributária. Mas a excelência nos serviços é algo que não dá nem para a gente comparar com os serviços que o governo oferece em contrapartida para o brasileiro. O nosso problema está só na carga alta tributária ou dá para a gente também elencar a má gestão, a má administração dos recursos públicos? Não, sem dúvida a má gestão é evidente, né? E, na verdade, quando a gente faz essa ação, dois são os objetivos, né? O primeiro é chamar atenção para essa alta carga tributária, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? E a gente conversando na rua, é bastante recorrente a gente ter essa impressão das pessoas de que eu não pago imposto porque eu não pago imposto de renda, então ela não se dá conta que paga nos produtos que consome, ou mesmo aquelas pessoas que pagam imposto de renda muitas vezes não conseguem ter o quadro geral de impostos, né, de somando aquilo que recai sobre o patrimônio, IPVA, IPTU, com os impostos que recaem sobre o consumo, ICMS, para citar um exemplo,
ou os impostos que recaem sobre a renda, elas não conseguem enxergar o quadro geral e se dar conta de que, no final das contas, nós estamos trabalhando 5 meses para entregar o dinheiro para o governo, né? Então, o primeiro objetivo é esse, é conscientizar as pessoas dessa alta carga tributária. O segundo é conscientizar também que, a partir do momento que eles estão pagando, que nós estamos pagando um valor tão elevado de carga tributária, também a gente tem uma legitimidade ainda maior para cobrar das autoridades, dos governos, uma prestação de serviços melhores, né, do que a gente tem hoje em dia, especialmente nas áreas que o governo deveria dar mais atenção e que é o objetivo central dele, né? Então, me parece que esses são pontos importantes. Mas também, dentro da questão que tu colocaste, a alta carga tributária, mesmo com daqui a pouco, serviços mais eficientes, seria interessante para o país. Me parece que a gente deve questionar isso também. Sim. Sobre 2 aspectos. O primeiro deles, porque o imposto, como o próprio nome diz, é imposto. Então, na verdade, ele é o uso de força que o Estado faz para arrecadar uma determinada quantia. E para que ele faça essa arrecadação, então ele usa essa força, essa coerção que ele tem para tirar o fruto do nosso trabalho. Então, ao fazer isso, ele está ingressando em alguns direitos muito importantes das pessoas, né? O direito à liberdade, o direito de propriedade, propriamente a vida também, né? Sim. Porque, no final das contas, se a gente considerar que 5 meses do ano são destinados para pagar impostos, 5 meses da minha vida, na verdade, são destinados para um fim que não é aquele fim que eu decidi, né? Sim. E sim que o Estado, ou a maioria, não ou, deixa enfim, de ser uma violência. ou o governo... Não deixa de ser uma violência. Claro. Então, assim, o imposto é uma violência. Sim. É claro que no Estado moderno a gente não consegue conceber, no momento, uma sociedade sem impostos. Mas como ele é um ato de violência, ele deve ser controlado e deve ser razoável, né? Outro questionamento, dá para incluir nesse teu raciocínio aquilo que a gente tem vivido no Rio Grande do Sul, a perspectiva de aumento de impostos, por exemplo, o ICMS, que se alterou a taxa, não se traduziu em aumento de arrecadação. Sem dúvida. Estagnou a economia mais ainda. Exatamente. Aí eu ia chegar no outro ponto, que é um ponto mais prático. Sim. Né? Que seria justamente a perda de competitividade, a diminuição da atividade econômica. O próprio fato de uma parcela tão significativa do produto interno bruto brasileiro ser destinado ao Estado já é pernicioso para a economia, porque pelos próprios estímulos inerentes ao governo, ao Estado, a alocação de recursos tende a ser muito mais ineficiente do que se fosse feito pela iniciativa privada. Então, isso gera uma situação problemática para a economia do país como um todo, né? Claro. E isso prejudica a todos. Né? Bom, eu quero fazer uma reflexão contigo agora a respeito de uma notícia que a gente acabou de passar para o nosso telespectador. Você aí de casa deve ter visto que na calada da noite se aumentou, né, se concedeu, então, aumento lá em Brasília para os servidores federais, né, e também do Poder Judiciário. A pergunta que eu te faço é a seguinte: todo mundo entra na fila para abastecer o carro, né, mais barato no dia do imposto livre, né? Não só vocês que representam, né, institutos que falam, analisam a nossa economia, mas o cidadão, através dessas instituições e organizações, e o cidadão mesmo, o engajamento próprio em causas e movimentos que vão pressionar. Tu acredita que a gente poderia pressionar mais o governo para que isso não acontecesse? Porque esse aumento, a gente está falando em cortar gastos, né? 50 bilhões vai afetar os cofres públicos e vão ter que arrecadar mais para isso, já que não há dinheiro. Falta no brasileiro, independente do partido, isso é muito interessante a gente falar, né? Porque a gente falou de governo do Estado, a gente fala agora de governo federal, a gente falou de um outro governo que saiu mesmo e entrou agora mesmo que interinamente. Independente de bandeira de partido. A gente viu na reportagem também que a oposição e situação parece que concordaram com esse aumento, caminharam juntas. Está faltando para o brasileiro, se movimenta muito bem ideologicamente, a gente viu esse ano acontecer, em 2013. Está faltando na área econômica a gente pressionar mais? Sem dúvida. Eu acho que é papel fundamental do cidadão ter essa participação, né? E tu bem colocaste, quer dizer, a gente está num momento de crise, tanto o governo federal quanto o governo estadual, especialmente, estão sabidamente com os cofres vazios e qualquer medida de aumento agora de salários ou enfim
é uma medida realmente complicada de entender, né? E é Sim. complicado de aceitar. Aí, evidentemente, a saída mais fácil que todos os governantes acabam encontrando é o aumento da tributação, que foi o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul ano passado, com o aumento do ICMS, né? Mas é bastante complicado. No final das contas, acaba sempre sobrando para o cidadão um esforço maior, um maior tempo da sua vida dedicado para cobrir os gastos do governo, que tem essa saída fácil, que é o aumento de impostos, né? Sim. Saída fácil que muitas vezes, como tu bem colocaste antes, acaba muitas vezes sendo contraprodutivo, né? Sim. Aumenta a carga tributária, diminui a atividade econômica e, eventualmente, a arrecadação reduz. O que os economistas chamam de a curva de Laffer, né? Sim. Então... Tu acredita em mau imposto e bom imposto? E aqui a gente pode usar o exemplo da CPMF, que para alguns é um imposto interessante, de certa forma, mais justo. Tem impostos melhores e piores, né? Sim. Dá para citar um que é maléfico, a gente terrível. poderia... Eu acho que seria interessante... Um ponto que me parece que é bem importante em relação à questão tributária, especialmente no caso brasileiro, Sim. é a complexidade do nosso sistema. Verdade. Então, assim, por exemplo, a criação de um imposto único sobre o consumo seria algo muito interessante, né? Seria, inclusive, mais claro para as pessoas, ficaria mais claro para as pessoas identificar o tamanho do imposto que eles estão pagando. Não está aí a maldade. Não está aí né? Exatamente. Eu sempre questiono isso, a maldade. É difícil ver o que a gente está pagando, então a gente esquece. É muito complicado, inclusive, para muitos produtos, tu calcular esse percentual, Sim. o quanto daquele produto é imposto. Porque a gente começa a destrinchar e é uma série de tributação municipal, estadual, federal. Aí nós temos as contribuições sindicais que incorrem na folha de pagamento dos funcionários. E para tu chegar no cálculo do percentual Sim. correto para cada um dos impostos, cada um dos produtos, é algo realmente muito complexo de se fazer. E, na verdade, isso muito mais parece uma dificuldade criada pelo governo para depois vender uma facilidade do que qualquer outra coisa, né? Só quem ganha com isso, na verdade, são os advogados tributaristas, né? Que encontram aí um bom campo para atuarem e discutirem dá para incluir imposto de lançamentos renda também, fiscais. que muita gente acaba tendo que recorrer a profissionais para poder fazer, porque simplesmente não consegue fazer. Exatamente. E é o próprio fisco, né? Sim. Então, no final das contas, também tem, eu não vou me recordar agora o tempo, mas tem um estudo que apresenta quanto tempo as empresas, ou mesmo as pessoas físicas, demandam, especialmente as empresas, demandam para fazer a contabilidade e o lançamento de tributos, né? Sim. Então, no Brasil é um período tremendo, eu não me recordo agora o número de dias, mas comparado com outros países é um absurdo assim, a diferença, porque é realmente muito complexo e demanda que tu tenha profissionais especializados, contadores, enfim, advogados tributaristas, para conseguir fazer a contabilidade, fazer os lançamentos de tributos. Imagino. Então, isso é custo, né? Com certeza. Dá para a gente fechar a nossa conversa? Eu gostaria de fechar com uma bandeira, com alguma coisa que a gente pudesse sair daqui, né, com uma ideia fixa para poder brigar e pressionar os nossos políticos, para que a gente pudesse dar um jeito nisso. Baixar os impostos, tu bem mesmo disseste, vai ser difícil convencer eles, né, a reduzir essa carga tributária. Mas poderia ser uma bandeira, facilitaria muito se a gente brigasse por um imposto único ou uma unificação de impostos, mais clareza na carga tributária que a gente tem. Seria um bom caminho? Sem dúvida. Eu acho que a gente não pode abrir mão de lutar pela redução da carga tributária. A gente está no limite do Brasil. A gente não pode comparar o Brasil com um país como a Suécia, por exemplo. Não é possível fazer esse tipo de comparação, até pelo nível de desenvolvimento social e econômico que eles já chegaram. A gente precisa olhar para os nossos competidores e para aqueles que estão na mesma situação que nós. Eu dei o exemplo antes do Chile e do Uruguai. Então, a gente precisa reduzir bastante a carga tributária e a gente não pode abrir mão de lutar por isso. Sim. Por mais difícil que seja e por mais que a realidade política hoje não nos dê tanta esperança de que isso aconteça no futuro próximo. Com certeza. Mas eu acho que a gente deve lutar por isso. Uma ação por uma maior clareza na cobrança, um imposto único sobre o consumo, a simplificação do nosso sistema tributário,
sem dúvida, é uma bandeira Poderia que ser um primeiro passo. É uma bandeira que a gente deve levantar, sim. Com certeza. Obrigado, Wagner. Seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos, então, ao Instituto Liberdade, que também sempre nos atende. E espero que volte para a gente conversar, pelo menos com essa conquista. Quem sabe um dia a gente volta a conversar com o lançamento do Imposto Único do Cidadão. Enfim. Sem dúvida. Fica aqui o sonho. Tá que bom? É um prazer. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Seja sempre bem-vindo.